Hoje é a lição número 12, irmãos. Nossa última lição desse trimestre glorioso, onde estudamos a supremacia de Cristo. E hoje iremos falar sobre exortações finais na grande maratona da fé. Glória a Deus. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Verdade prática: assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Leitura bíblica que embasará o nosso estudo. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 8, depois o versículo 13 ao 15, e do 16, 13 e 15, e depois do 16 ao 18, que nos diz assim a palavra de Deus. Hebreus 12, 1 ao 8. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. 13 do 15 ao 18. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeci a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Amém. Vamos colocar em pé nesse momento, para mais momento de oração, agradecer a Deus por essa palavra, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá o alimento necessário, as vitaminas necessárias, para que nós continuemos correndo a maratona da fé. Louvado seja o Teu nome. Pai, obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz, obrigado pelo privilégio de ser alimentado pelo Senhor. O Senhor diz que se nós estivermos no Senhor, na videira, Senhor, nós receberíamos tudo o que nós precisamos para vencer o dia a dia. Louvado seja o Teu nome. Tu és a fonte de tudo que nós precisamos, Pai. Abre o nosso entendimento aqui no santuário e daqueles que nos acompanham pela internet, para uma manhã de grande absorção da Tua palavra, para que nós aguardemos o coração e amanhã, Senhor, diante das dificuldades, diante dos dias difíceis, a Tua palavra nos ajudará, a Tua palavra nos animará, a Tua palavra nos dará o caminho, a verdade, a vida, e nós venceremos, porque a Tua palavra é poderosa para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Abre o nosso entendimento, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa mente, transforma-os pelo poder da Tua presença e nos dê um dia abençoado. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Queremos também dar aqui as nossas boas-vindas
aos nossos amigos, todas as semanas. Deus abençoe grandemente. E nós que estamos aqui, como diz o pastor Luciano, estamos na nossa última lição desse trimestre. Foi muito bom, né, irmão? Foi muito proveitoso para aqueles que estão começando na fé, mas ainda porque é uma carta de uma importância muito grande para nós. Como disse aqui domingo passado, se não me engano, ela é tão viva que parece que foi para ontem que ela foi escrita e ela tão perto de nós. E quando a gente olha, já se passaram quase 2000 anos. É impressionante, né, irmão? E hoje nós temos como título, já mencionado aqui, exortações, desculpa, exortações finais na grande maratona da fé. É um fechamento com chave de ouro, porque não sei se vocês se aperceberam, desde o capítulo 1 até o capítulo 13, esse escritor tem como fundamento levar os cristãos a não desanimar, a se fortalecer, dando a eles assim sustentação, no sentido de que levando eles à velha aliança, aos rituais e também às práticas que já não tinha mais sentido eles estarem praticando. E uma vez que eles já tinham abraçado o cristianismo. Então hoje ele vai dar esse fechamento no sentido de que ele, no capítulo 11, trouxe vários nomes de uma importância muito grande para eles. E agora, no capítulo 12 e o capítulo 13, ele vai usar aqui uma metáfora de um corredor, mostrando que eles tinham conhecimento nos Jogos Olímpicos da Grécia e como eles se portavam, os corredores da época, e como eram os seus preparos. E assim ele vai fazer um paralelo, mostrando que a corrida cristã é como um corredor, mostrando tudo aquilo que eles fazem para alcançar a vitória, e que não seria diferente também para os cristãos. Amém? Vamos para a nossa introdução. Bem, os dois capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. A exortação que começa no capítulo 12 é que cada um corra a maratona da fé que está proposta. A palavra grega agon, traduzida como carreira, tem o sentido de luta, conflito, esforço e corrida. No capítulo 11, o autor havia falado das promessas de Deus como alvo de ser alcançado. Agora ele coloca o cristão dentro da maratona da fé, correndo rumo a essa meta. Como toda corrida, é preciso fazer os preparativos necessários, e isso tem a razão de ser. Toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. O sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida, já que ela exige uma vida disciplinada. Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista onde outros, bem antes de nós, também já trilharam. Então, como eu disse aos irmãos, nós vamos usar essa metáfora, a maratona, em alguns pontos aqui desta aula, no sentido de mostrar a todos nós, elevar nós a um sentimento que nós devemos ter um esforço praticamente quase que
voltando ao capítulo 11, tirando força da fraqueza. Ou seja, você se esforçar ao máximo e depois ele fala que não é para desmaiar. É você se esforçar para você chegar até o fim, né? Quando Paulo ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9 e versículo 25, ele vai falar desse esforço, dizendo assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ele está falando de uma corrida e depois ele faz um paralelo, dizendo que a nossa corrida não é para uma corrida corruptível, uma maratona. Os irmãos sabem o que é uma maratona, né? Uma maratona é uma corrida extensa, né? Nós temos aqui no Brasil maratonas de 42 quilômetros. Não é tão simples, não. Você correr 15 quilômetros, 40 quilômetros, vai exigir do corredor um preparo muito grande antes da corrida, né? Nós iremos falar isso com mais cuidado. Depois Paulo vai dizer que essa chegada é porque ele espera algo importante, Filipenses 3:11, porque essa chegada vai dar a nós algo que nós esperamos. Filipenses 3:11 vai dizer, para que de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo está dizendo que esta corrida vai os levar a chegar à ressurreição. É isso que nós precisamos. Lembrando aos irmãos que somente Jesus até agora está completo. Nós precisamos chegar a esse ponto, porque Jesus veio como homem, morreu e ressuscitou. Então, a parte dele já está pronta. Nós, não. E aqueles que morreram em Cristo também ainda estão aguardando essa plenitude. Por isso que ele fala aguardando a ressurreição dentre os mortos. E depois também em Filipenses 3:21, ele vai dizer que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso aqui fala de uma carreira, né? De uma vida progressiva na fé, esperando um grande momento dessa chegada, esse grande estágio da nossa vida. E para isso exige uma carreira, exige uma firmeza para que você possa chegar até este dia. Muito bem, irmãos. Vamos trazer para os irmãos o porquê que ele estava focado firmemente. Ele começa aqui o capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Ele estava trazendo a esses irmãos, né, que estavam ali na Judéia, já disse para os irmãos aqui algumas vezes, mas é de suma importância trazer. Eles estavam ali na Judéia, parte deles já estavam deixando, porque, vamos entender, né, irmãos? Trazendo para os nossos dias de hoje. Antigamente a gente falava assim, a gente ouvia as pessoas dizer, eu sou católico não praticante. Se ouvia muito isso. Eu sou católico, eu fui na igreja católica quando eu me batizei, quando eu fui crismado, ou quando eu fui me casar, não é assim? Eu me casei, mas nunca mais voltei. Eu sou católico porque os meus pais são católicos e eu fui lá uma vez ou duas,
mas ele disse que é católico, certo? Ele é católico. Só que hoje, irmãos, para nós, os cristãos, nós, os evangélicos, nós já praticamente entramos dentro desse padrão. Os filhos dos crentes, o que você é? Eu sou crente, mas você vai na igreja? Não. Fui lá uma vez, mas ele fala que ele é crente. Porque os pais são crentes, ele fala que é crente. E temos o grupo dos desigrejados, que participaram um tempo nas igrejas, e viveram em algumas igrejas, e para eles permanecerem na igreja servindo ao Senhor, passou-se a custar muito caro. E para isto, então, eles abandonaram a fé. Não vão em mais nenhuma igreja, não participam mais de nada, e lá de vez em quando aparecem em uma igreja ou outra, mas, de alguma forma, podemos dizer assim, desistiram. Porque para eles ficou difícil. O Evangelho não trouxe a ele a expectativa que ele desejava. A cruz se tornou muito pesada. As dificuldades da vida fez com que essa semente fosse sufocada entre os espinhos. As forças externas que vieram sobre ele não conseguiu dar continuidade. E por isso, parou. Muitos desigrejados hoje, irmão. Quando a gente vai para as penitenciárias, para as cadeias, se vai verificar que ali tem muitos filhos de crentes. Muitos. E não são poucos. Pessoas que um dia estavam nas igrejas cantando, louvando, e depois vieram os embates da vida. O melhor foi desistir. Porque as suas vidas entenderam que não valia a pena suportar as dificuldades, porque muitas delas vêm entre as famílias, os filhos, esposo, esposa, trabalho, enfim, vêm as dificuldades da vida. Ele diz: sabe uma coisa? Não dá para mim. Não vai ser possível continuar mais, porque... E além do mais, entrei dentro de uma comunidade evangélica e tive problema lá dentro. Esse é o pior, viu, irmãos? Isso aí é a maior decepção. A maior decepção porque ele não encontra apoio, a ajuda que ele precisa, e de repente o diabo faz um laço, ele consegue um apoio que ele está precisando lá fora. Então ele é atraído por alguma isca, e é exatamente assim que acontece. É assim que acontece. Agora, esses judeus aqui, irmãos, que essa carta circulou, não foi diferente. Porque eles deixaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo, só que agora eles estavam tendo, sentindo represália dentro da igreja. Eles estavam sendo sendo rejeitados porque os judeus estavam dizendo que eles eram traidores. Eles haviam traído. E que eles não mereciam mais aquele aconchego, aquela amizade, porque eles abandonaram as suas tradições. Então eles foram açoitados de alguma forma, psicologicamente ou outros fisicamente, perderam os seus espaços, e eles estavam pensando: mas então, se for para mim ter tudo aquilo que eu tinha, eu vou abandonar a fé.
Então o escritor vai trazer assim de uma forma lentamente, dizendo assim: para onde vocês vão se vocês abandonarem a fé? Se Jesus é maior que Arão, se Jesus é maior que Moisés, e se Jesus é maior que Josué, e se Jesus é maior do que os anjos, e que esse sacrifício que está sendo feito aí no templo, Jesus fez um sacrifício maior, e que esse sumo sacerdote, ele é terreno, ele apresentou um sumo sacerdote celestial, e ele disse: olha, nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? Porque no capítulo 11, eu vou elencar todos esses homens que um dia apontaram Cristo. E aí, para onde vocês vão? Moisés falou dele. Enoque falou dele. Abraão viu o seu dia e se alegrou. E ele veio. E ele foi embora. Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Vocês vão voltar para onde? Se vocês já deram um passo importantíssimo na carreira da vossa fé. E ele vai dizer a eles, mostrando que esses homens também sofreram. Aí que está, irmãos, o ponto-chave. Porque para nós existe uma diferença, capítulo 12 e capítulo 11. Mas no original não tem isso. É uma carta só. Ele vai estar dizendo: olha, esses homens sofreram, foram expostos, foram cerrados ao meio, venceram batalhas, da fraqueza tiraram força. E agora? O que vocês vão fazer? Então ele está chamando, irmãos, aqueles irmãos, a ter uma consciência que voltar não era o caminho. E que se eles estavam sofrendo perseguições, eles não estavam sozinhos nesta batalha. É a mesma coisa de hoje. Se você está sofrendo perseguição, você não está sozinho. Olha para trás que você vai ver tanta gente que sofreu muito mais do que você está sofrendo. Olha para os lados, não precisa muito. É impressionante que aqui, vamos entender uma coisa, o cânon sagrado não tinha se fechado. Então ele para até onde deu. Mas se for ver, se for pegar, vamos começar por Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar um homem ali que poderia estar aqui. Estevão. Nós poderíamos pegar um outro homem que sofreu e chegou um dia, ele pegou a carta e escreveu, disse: olha, sabe de uma coisa? Todos me abandonaram. Somente Jesus esteve ao meu lado. Mas ele fechou a boca do leão. Mas imagine só. Um homem que precisava de tanto apoio, na última hora, nas últimas horas da sua vida, ele disse: olha, todos me abandonaram. Estou me sentindo aqui praticamente só. Mas Deus foi comigo e ele fechou a boca do leão e eu estou aqui, estou vivo. Depois, em outra carta, ele vai dizer assim: Demas me abandonou, amando o presente século. Então, queridos, essa vida, essa caminhada da fé, ele vai dizer que não é nada simples você caminhar. É por isso que eu comecei dizendo aos irmãos no início, que muitos vai desaparecendo pelo caminho. Às vezes você vai, em determinado momento, você vai esperar que alguém lhe dê um abraço, dar um carinho, você recebe uma punhalada.
Você fala, meu Deus do céu, eu estou no meio das pessoas que têm amor e estou recebendo uma chicoteada e não era isso que eu estava esperando. E o inimigo é oportunista, ele vai dizer, olha, você acha que vale a pena você continuar? Então ele vai tirar exemplos daqueles que sofreram na antiga aliança, dizendo, olha, vocês não estão sozinhos nessa maratona, nesta agona, que vem na palavra. Essa agona é uma palavra grega, que no português ela é traduzida por agonia, né? Então, quando você vê essa carreira, no original é agona, essa agonia, ou seja, essa luta incessante, essa corrida incessante de você dizer assim, eu preciso tirar força da onde não tem, para que você possa caminhar. Esse negócio de correr, irmãos, não é nada simples não, né? Ele usa essa metáfora corrida. Eu me lembro que, quando garoto ainda, garoto assim, eu tinha meus 17, 18 anos, eu fui prestar um exame aqui na escola de cadete do Exército, e lá colocaram como exigência você, além das provas de matemática, português, alguma coisa parecida, você teria também que fazer uma prova física. E nesta prova física, você tinha que correr 3.100 metros em 12 minutos. Você tinha que fazer 60 abdominais em 1 minuto. E você tinha que fazer 12 barras. Essa aí, irmão, essa aí, a 60 abdominais em 1 minuto, tinha um corpo assim, tinha 65, 68 quilos, eu consegui tirar meio de letra, logo nos primeiros exercícios. Mas, queridos, as 12 barras, não sei se alguém de vocês já fizeram isso alguma vez, mas é muito difícil. E também, a corrida de 3.100 metros em 12 minutos, também não era nada fácil, porque você pode andar 5 quilômetros, 10 quilômetros, você andando meio apressadamente, você faz, sem que você tenha tantos preparos. Porque você vai andando, né? Mas você fazer 3.100 metros em 12 minutos, você está correndo contra o tempo, e você precisa correr. E quando você corre, te falta fôlego. Então, eu me lembro que eu comecei a fazer aquelas corridas, e quando eu olhava, 3.100 metros, 16 minutos. Precisava tirar mais 1 minuto. Aí eu esforçava, baixava para 15. Queridos, para você baixar 1 minuto, é difícil. Quando eu consegui fazer em 12, meu Deus! E depois manter isso, depois você tem que fazer isso no dia frio, no dia calor, porque no dia do exame você não sabe se vai estar calor, e isto tem uma interferência muito grande, a temperatura. Então você tinha que fazer isso no meio-dia, de manhã ou à tarde. Então, independente do horário, você tinha que fazer esse percurso. Eu me lembro que esta agona, essa agonia, que no momento da chegada, você parece que procurava ar aonde não tinha. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Você vai precisar de um esforço muito grande para você continuar. É impressionante. Mas vamos aqui para essa corrida proposta. O exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz como um olhar no passado. A grande nuvem de testemunhas é uma referência dos heróis da fé, os quais ele se referia no capítulo 11. Aqueles homens e mulheres de Deus do mundo antigo também entraram na corrida. Eles correram, e correram tão bem,
que por essa razão tinham agora suas vidas como exemplos. Suas vidas, exemplos, devem servir de motivação a todos que se propõem a entrar nesta corrida. Queridos, esse versículo começa dizendo assim, o 12, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que seria estas nuvem de testemunhas que o escritor está aqui se referindo? Né? O que seria essa nuvem, né? Há pelo menos 3 formas que já se levantaram a respeito dessa nuvem de testemunha. A primeira delas é entender que essa nuvem de testemunhas são as pessoas que estão do nosso lado, testemunhando o nosso trabalho, aquilo que nós estamos fazendo e servindo como testemunha daquilo que nós estamos exercitando a nossa caminhada da fé. A segunda, sustentada pela Igreja Católica, ou por outras também que eu não conheço, é que esses heróis da fé, esses que deixaram, que já passaram por aqui, estão lá no céu, dizendo assim, estão lá vivos, dizendo assim para nós: Urias, vamos lá, eu venci, eu passei por grandes dificuldades. Paulo, por que você está desanimado? Não desanime não. Esta é a segunda. Conta com a minha ajuda, eu estou aqui torcendo por você. Como que essas pessoas estivessem lá vivas e dizendo assim, faça porque eu fiz e deu certo. Como se fossem mediadores. Esta é a palavra. Essa é a palavra-chave que eles sustentam, que essa nuvem de testemunha, tirado desse versículo, que eles estão lá dizendo assim, olha, eu venci e vocês vão vencer também, vamos lá, eu estou aqui. E você está conversando com eles, como se fosse dizendo assim, olha, eu estou quase desistindo. Não, vocês vão continuar. Querido, nem a primeira nem a segunda tem sustentação. É a terceira que eu vou passar para vocês, que na verdade é o que o escritor quis dizer aqui. Essa nuvem de testemunhas, na verdade, ele elencou essas pessoas para dizer para nós que eles passaram por dificuldades e que eles viveram com dificuldades e que eles sentiram a dificuldade desta caminhada, a dor, a exaustão. Eles foram confrontados com problemas, mas nem por isso eles desistiram. Esta nuvem de testemunha começa, sabe com quem? Começa com Abel. E vai caminhando com Enoque, e vai caminhando por Noé, e dali vai para Abraão, e dali vai para Moisés, e de Moisés vai para os juízes, para os reis, e vem caminhando, e dali vai para, vamos avançar um pouco aí, os nossos primeiros pais, que pensam que eles não sofreram. Vamos para os reformadores, que colocaram, irmãos, as suas caras para bater, e muitos deles morreram. E vamos caminhando. Por que não falar da nossa igreja perseguida na China?
os mártires, aqueles que saíram no campo missionário e não voltaram mais, mas preferiram morrer do que voltar e abandonar a fé. Estas são as grandes nuvens de testemunha, que deixaram as suas biografias, deixaram as suas vidas como um marco, como sustentação, como que dizendo assim: nós abraçamos a fé e não vamos desistir. Por afrontas, por perseguições, por lutas. Testemunha que é possível vencer. Não é porque vieram as dificuldades que eles se afastaram, não. Eles não são esses mediadores. Não. Eles são para nós inspiração. Esta é a palavra correta. Eles servem para nós como inspiração que é possível vencer. Queridos, nós precisamos ler um pouco mais sobre esses homens. Vai a uma livraria evangélica, uma boa livraria, compra um livro desses heróis, desses homens que venceram, que lutaram bravamente. Você vai ver, sabe o que você vai ver? Você vai ver que o seu problema é muito pequeno. Você vai ver o que esses homens passaram. Você não está passando nada. Você vai parar de reclamar. Reclamar de Deus. Reclamar das coisas. Se você começar a ler a biografia desses homens, você vai ver que você não precisa ir muito, não, irmão. Pega alguém que é no nosso meio aqui, que é crente, fiel, servo de Deus, e que ele está sofrendo grandes dificuldades, mas ele está aqui no banco dando glória a Deus. Aleluia. Que ele está dizendo: Jesus, tu és maravilhoso. Essas são nuvens de testemunhas. São nuvens silenciosas que estão no meio da igreja. Onde eu conversei com o irmão, ele começou a contar a sua história e disse: irmão, pelo amor de Deus, eu sou muito bem. Esta é a realidade, irmão. Meu Deus, não posso falar nada. Dá vontade de sair de perto de fininho. É verdade, sair de perto de fininho e dizer: Jesus, me perdoa. As minhas reclamações, as minhas... Esta é a realidade, irmão. Agora, essas nuvens de testemunhas, irmãos, nesse capítulo aqui, ele vai fazer aqui uma impressionante, que ele vai dizer assim. Está na sua lição, primeiro versículo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu vou dizer que isso aí seria um ponto importante para nós, sim ou não? É muito bom, porque quando você vê bons exemplos, te dá estímulo. Sim ou não? Quando você vê pessoas, irmãos, que passaram por esta vida e sofreram e chegaram até ao fim, para mim é um grande exemplo. Ele vai trazer estas nuvens, essa nuvem de testemunhas, dizendo para esses irmãos que estes homens venceram. Venceram. Então ele fala, essa nuvem, porque quando fala nuvem, irmãos, ele está dizendo que não é pouca coisa. Multidão. Muito bom, pastor. Fala no microfone.
Ele está falando no inglês, a tradução do inglês. Nessa tradução aqui, não fala nuvem, que é cloud, mas fala crowd, que é multidão. Multidão. Multidão of witness. Multidão de testemunha. Multidão de testemunha. Quando eu falo nuvem de gafanhoto, está querendo dizer o quê? Muitos. São milhares. Quando usa a expressão nuvem, está dizendo que ali aquela nuvem está carregada de gotículas de água. Certo? Então, ele está dizendo, essa carta chegou para as pessoas dizendo assim, olha, não são poucas as pessoas que estão lá nos inspirando, dizendo, olha, caminhe, continue, como um exemplo de vida, não com pessoas vivas dizendo, façam assim. Agora, o segundo ponto, irmãos, que ele vai dizer, que esta possibilidade de você caminhar, você vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar fazer alguma coisa. Nós temos aqui o nosso corredor mora. Seria importante que o Elias desse algumas informações para nós, porque ele corre com a sua bicicleta e ele precisa ter algum preparo. Não sei se ele podia nos ajudar. Quais são os preparos que um corredor de bicicleta, para ter êxito, ele precisa ter? Não sei se a Câmara poderia ali nos ajudar. Pai do Senhor para os irmãos. Bom, primeiro é muita disciplina, né? A gente tem que ter uma boa alimentação, não pode exagerar na alimentação, tem que ter uma boa disciplina quanto aos horários de treinamento, e isso é fundamental para que você possa alcançar 50, 100, 70 quilômetros em um só dia. E eu mesmo já cheguei a alcançar 150 quilômetros num dia só na parte da manhã. E isso é muita disciplina e muito preparo físico, muita assim, disciplina no preparo físico, né? Para que você possa ter uma boa pegada. Tá? Isso é fundamental. E a alimentação também é fundamental. Muito bem. No original aqui, irmãos, ele está querendo dizer aqui, deixando todo o embaraço, no original é sobrepeso. Sobrepeso. Mas esse peso aqui não seria um sobrepeso assim, como se fosse uma mochila, é físico. É físico. Um corredor que se preza, ele vai usar a sua roupa, uma roupa adequada, como que se ele estivesse assim, quase sentindo sem roupa. Essa é a realidade. A malha, o tecido que ele vai usar para correr, não pode ser algo que vai lhe trazer desconforto para a sua corrida. Ele tem que se sentir leve, como Urias falou. Tem que se sentir leve. Ele não pode ter sobrepeso. Ele precisa entrar numa corrida dentro de um peso ideal. Porque aquele excesso de peso, depois de um certo tempo de corrida, vai lhe trazer um desconforto e será comprometedor para a sua chegada. Então ele diz aqui, deixando todo o embaraço, mas na verdade, na outra tradução, é sobrepeso, ou seja, esse excesso de peso que você tem vai lhe trazer problema. Vai lhe trazer dificuldade no seu trajeto, na sua caminhada. Isso vai lhe custar muito. Né? Eu estou fazendo as minhas corridas aqui também, Urias. Só que depois de um certo tempo eu percebo que o meu peso, que eu estou agora, quando chega na subida, irmão, meu Deus, é um peso. E quando você consegue chegar ali, perto ali daquele supermercado ali, daquela lanchonete, McDonald's, você vem subindo pela lagoa, que você sobe aquela rampa,
Quando você chega lá em cima, você fala, graças a Deus, agora eu cheguei, porque agora é só descida. Por causa do meu sobrepeso. Isso atrapalha. Isso me traz dificuldade na minha caminhada. Queridos, aqui é uma metáfora. É uma metáfora, ele está elencando esse sobrepeso, mas nós podemos trazer isto, queridos, para o nosso mundo espiritual. Fazer uma aplicação desse sobrepeso, porque a sua caminhada, a sua trajetória, a sua linha de chegada, você vai precisar de algumas disciplinas para você chegar. Você tem que se livrar desse sobrepeso. Exatamente. O que poderia ser esse sobrepeso? O que poderia ser esse sobrepeso que às vezes vem nos atrapalhar? Primeiro, que eu elenquei aqui, irmãos, compromissos que você tem que não contribui para a sua vida cristã, na verdade só atrapalha. Compromissos que você acaba assumindo, que esses compromissos acabam sendo sobrepeso para a sua vida. E você vai dizer assim, nossa, mas por que eu fiz esse compromisso, assumi esse compromisso? Na hora eu não vigiei. E agora é tarde demais. Como vai ficar? Eu assumi esses compromissos. Esses compromissos vão te roubar um tempo de uma vida com Deus. Esse compromisso vai te roubar um seu relacionamento melhor com o Senhor. Esse compromisso está lhe roubando tempo e não está agregando o valor. Pelo contrário, está lhe te dando desgaste emocional, físico e espiritual. Analise os compromissos que você tem firmado. Se esses compromissos estão trazendo para si algo de sustentação, para que te dê leveza de alma para a sua caminhada. Podemos dizer também, irmãos, sim, amizade. Segundo, irmãos, relacionamento, perfeitamente. Relacionamento com pessoas, em vez de fazer o bem, só faz o mal. Lhe prejudica, lhe coloca para baixo. Porque essas amizades que você tem, para você é um fardo que você carrega. E não estão te ajudando em nada na sua vida cristã. Isso aqui é sobrepeso. Isso é sobrepeso. Você tem que desvencilhar dessas amizades. Você precisa tomar uma atitude. Quando o corredor, irmão, se dispõe a correr, e ele quer chegar, ele quer vencer, ele tem que tomar atitudes. Renúncia. Você não vai chegar, não vai cruzar a linha de chegada com esse sobrepeso que você carrega. Ah, mas é meu amigo de muito tempo. Não importa. Ah, mas faz parte. Queridos, sai desse grupo do Facebook. Ele está lhe roubando o seu tempo. Esse tempo do WhatsApp que você tem que passar horas e horas e horas respondendo e curtindo essas mensagens, você não percebe que você está perdendo o seu tempo com esses relacionamentos? E isto, queridos, é isto. O tempo está passando e você está perdendo muito tempo. Não está lhe agregando nenhum valor. Família. Ixi, quantos problemas. E você percebe que você não dá um passo, você não avança mais nada. É muito peso que você carrega.
Posso trazer também aqui, poderíamos trazer muito mais, mas gostaria de dizer aqui um pouco sobre determinados ambientes que você frequenta. Será que esses ambientes que você está frequentando está lhe trazendo, está lhe favorecendo? Será que esses ambientes são favoráveis a você? Isso é sobrepeso. Você percebe, irmãos, que há pessoas que não conseguem avançar? Você vai checar. Ele está carregado de ambientes que lhe atrapalham a sua caminhada. Determinados programas que você assiste. Esses programas, depois que você termina de assistir, te deixa você para baixo. Tem programas, mas que o homem assiste, a mulher assiste, que ele tem medo de sair na rua. Tem medo de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque ele se submeteu um certo tempo ouvindo e vendo coisas que fazem apologia às trevas. Isso é sobrepeso. Podia também dizer aqui, irmãos, determinados hábitos que você tem e que esses hábitos não são benéficos e que você tem que se livrar deles. Cuidado com certos hábitos. Cuidado com certas coisas que você desenvolve na sua vida. Cuidado com determinadas igrejas que você vai. Eu tenho um hábito de ir ali, nesse dia da semana. Eu vou ali porque... Cuidado. Mas aqui, queridos, ele também vai dizer algo de suma importância, dizendo assim, e pecados que tão de perto nos rodeia. E pecados que tão de perto nos rodeia, como disse aos irmãos, você precisa estar leve para a sua corrida. Você precisa ter leveza para a sua desenvoltura. Você precisa ter muita agilidade nesta caminhada. Agora, você não pode vestir um casacão e uma bota e sair para uma maratona. Você não pode fazer isso, porque você não vai ter sucesso. Você não vai chegar no seu destino confortável. Então, esse pecado que tão de perto nos rodeia, também, olhando para o nosso estado, pode ser, eu elenquei aqui várias. A primeira pode ser a nossa natureza pecaminosa. Porque a nossa natureza pecaminosa constantemente está nos inclinando para onde? Para o mal. Você tem que ter consciência disto, que a sua velha natureza não vai te inclinar para o bem. Ela vai tentar puxar você para o mal. E você precisa administrar esta velha natureza. Sabe por quê? Porque se você não administrar essa velha natureza será um empecilho para a sua chegada. Quantas vezes você olhou assim e falou assim, nossa, tomei um 0 hoje? Se eu tivesse tido paciência, se eu tivesse pelo menos ficado calado, eu tinha tirado um 10. Mas naquele momento eu não consegui ficar calado. Naquele momento eu perdi os meus 5 minutos. E o velho homem se acendeu. E teve todas essas consequências. Ele está rodeando você todo o tempo. Ele está circulando
templo procurando um espaço para entrar. Por isso que ele fala assim, esse pecado que tão de perto nos rodeia. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Lembra aquele ditado assim, todo cuidado é pouco. Porque ele está de uma forma muito sutil te rodeando. Procurando um momento para interferir na sua vida, para você dar um marcha ré. E nesses marcha rés da vida, irmãos, o grande problema é esse. Quando a pessoa toma um marcha ré, uma nota baixa na sua vida espiritual, a primeira coisa que acende nele é o desânimo. Porque disse, meu Deus, eu estava indo tão bem, agora para me conquistar isso novamente vai me custar uma vida, então o melhor vai ser desistir. Podemos também, irmãos, elencar ainda esse pecado que tão de perto nos rodeia, o nosso coração, irmão. Queridos, você não pode viver porque eu estou sentindo. O meu coração está pedindo isso. Isso aí pode ser um sobrepeso na sua vida. O homem e a mulher de Deus, ele não pode traçar a sua trajetória porque o seu coração está dizendo. Não. Enganoso é o coração. Mas você tem que caminhar, a sua trajetória tem que estar baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa bússola, a palavra de Deus que é o nosso norte. Então, você não pode traçar a sua caminhada por causa que o seu coração está dizendo isto. Seu coração pode fazer brotar algo que pode atrapalhar a sua maratona. Agora também, irmãos, nós temos que também ter muito cuidado com o pecado de uma maneira geral. Podemos linkar as nossas atitudes. Tomar muito cuidado. Podemos linkar também o mundo, os amigos, o diabo que está lhe tentando constantemente. E outra coisa que eu trouxe aqui para os irmãos, esse sobrepeso, pecado que tão de perto nos rodeia, também pode ser negócios ilícitos. Negócios ilícitos. Sabe o que vai acontecer? Aquela culpa começa a ser agora um sobrepeso na sua mente. E você não vai conseguir desvencilhar, porque aquele bate, não sai, é 24 horas por dia. Saia desses negócios ilícitos. A única forma de você se fugir da culpa também é você abandonando o pecado. Eu preciso me livrar das culpas. Se livra também do pecado. Por que também não dizer aqueles pecados de estimação? Aquela coisa que você não consegue. Eu não tenho força. Se livra. Se livra. Agora, queridos, só como aplicação desse ponto aqui, eu queria trazer para os irmãos daquilo que eu tenho dito aqui, que eu acho que é de suma importância, como eu posso trabalhar em cima disso para que eu possa me fortalecer. Como eu posso? Primeira coisa que eu trouxe aqui, irmãos, a primeira coisa, porque se você for ler, e se você for buscar, se você for se inspirar na biografia dos heróis da fé, você vai se fortalecer. Como aplicação, como eu posso me fortalecer?
se você vai se fortalecer lendo os heróis, a biografia dos heróis da fé. Comece a fazer isto. Comece a fazer isto. Se você não tem feito, comece a fazer. Leia a história de homens e mulheres do passado que venceram. Leia a história de Esther. Leia a história de Davi. Leia a história de Abraão. Leia a história desses homens que venceram. Onde eles estão? Estão na Bíblia. Se você não pode comprar um livro, comece a ler a história deles na Bíblia. Compre livros. Façam alguma coisa. Tem um detalhe, que às vezes a pessoa, em vez de seguir o lado positivo que a pessoa teve, mas o Abraão mentiu. O Davi adulterou e era homem segundo o coração de Deus. Mas quando Abraão mentiu, as consequências vieram. Sim. Ele foi repreendido por ímpio. Isaac, quando mentiu igual o pai, foi repreendido pelo rei de Gerar. Quando Davi adulterou, ele foi repreendido por Deus e por Natã. Então, a gente não pode. Mas o pastor fulano de tal foi bem sucedido no ministério dele, mas naquilo que ele fracassou, nós não podemos seguir. Nós temos que seguir aquilo que ele foi bem sucedido e sabendo o seguinte, que no que ele fracassou é a humanidade e às vezes até o descuido. Eram humanos. Humano e descuidado, porque quanto mais humano eu sou e mais descuidado como humano eu sou, mais o pecado me pega pelo pé. Até porque, queridos, quando você lê a biografia desses homens, eles não vão se furtar dos problemas que eles passaram. Não vai se furtar. E outra, vai lhe dizer o caminho que eles tomaram para sair dos problemas. Então, em todos os sentidos, você vai se fortalecer. Isso é muito importante. Então, a melhor coisa para curar uma ingratidão que eu vejo é ler boas biografias. Boas biografias, né? A segunda coisa que eu trouxe aos irmãos aqui, para você vencer essa corrida como aplicação, é você se livrar do sobrepeso. O que está lhe pesando hoje? O que está lhe trazendo sobrepeso hoje? Eu não estou falando do peso, porque se fosse de peso mesmo, os pesos, os quilinhos a mais, seria grande, não era muito fácil não. Porque perder 1 quilo depois de uma certa idade não é coisa simples não. Eu estou falando do sobrepeso, dos itens linkados aqui nesta manhã. O que está lhe trazendo um sobrepeso e que você pode desvencilhar dele? Para você avançar com mais agilidade. A primeira, ler boas biografias. A segunda, se desvencilhar desse sobrepeso. Isto vai lhe ajudar muito, muito. Agora, querido, a terceira coisa que eu queria aplicar aqui é que você pode ajudar alguém que está desanimado. Isso é de suma importância. Você pode olhar e dizer, Espírito Santo, me ajude. Porque nessa caminhada, você pode olhar de um lado e para o outro e dizer, aquele está perdendo a força. Aquele está desestimulado, parece que ele está com o farol baixo. O que você pode fazer? Um telefonema, um abraço, um ombro emprestado. Sente com ele no banco um pouco. Converse com ele. O ajude. Porque para ele não está sendo fácil. Quem sabe uma palavra que você vai trazer a ele vai lhe ajudar muito. E você vai vir aqui no domingo à noite, às 6 horas, chegando aqui feliz. Sabe por quê? Porque você encostou.
você o ouviu, você o conversou com ele, você o estimulou, dizendo, não, meu irmão, realmente não é fácil, mas você vai vencer. Isto, irmãos, é de uma importância muito grande na nossa caminhada. Não caminhe nessa jornada achando que você está sozinho. Olhe, procure alguém para que você possa ajudar. É isto, queridos. Isso é de uma importância muito grande. Você não pode imaginar como isto tem um valor no reino dos céus. Não vai pensar que Jesus vai descer aqui, novamente, vai estar entre nós. Ele vai usar as suas mãos. Ele vai usar as suas palavras, o seu abraço, sua atenção, para estimular alguém a caminhar. Olhe, eu penso que desses 3 pontos de aplicação, todos eles têm a sua importância. Mas, queridos, esse último aqui, você pode fazer agora, neste momento. Mas vamos... Meu Deus, 10:17 agora. O exemplo de Jesus. O autor faz um apelo para que os crentes olhem para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Essas palavras devem ser lidas a partir do contexto do primeiro século. O judaísmo, como religião milenar, possuía um sistema cerimonialista muito rígido. Esse ritualismo, quando contrastado com a fé cristã, ainda embrionária, gerou fortes conflitos. Muitos crentes não demonstravam convicção suficiente para suportar essa pressão e, por isso, esses crentes abandonavam a nova fé e voltavam para o antigo sistema que haviam abandonado. O autor apela, então, para o exemplo de Jesus, que mesmo suportando a afronta e vergonha, a agonia, não abandonou a carreira que lhe fora proposta. O versículo 2 faz parte desse grupo aqui, como estímulo para os cristãos, dizendo assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Por que ele pede para olhar para Jesus? Por que ele pede? Porque ele vai usar o exemplo maior. Isso é lindo, irmãos. Ele vai usar todos, vai usar as nuvens de testemunhas, vai mostrar que eles precisavam se desembaraçar do sobrepeso, deixar o pecado que o tão de perto os rodeia, e correr com paciência a carreira que está proposta, que seria também mais um ponto, mas ele vai fechar esse estímulo dizendo assim, olhando para Jesus, o autor. Por que Jesus é o autor da nossa fé? Jesus, queridos, é um grande exemplo para nós. Você deve olhar, você tem que colocar o foco. O que é colocar o foco em alguma coisa? Você tem que olhar fixamente para aquilo. Tem pessoas que conseguem orar pelo canto do olho, né? Tem pessoas que olhar de uma forma periférica, né? Eu acho que essa habilidade está mais para as mulheres, né? As mulheres conseguem olhar no canto do olho. Sim ou não? Tem uma habilidade, é isso, Ana? Ela conversa aqui, não é só conversar, não. Mulher, ela mexe o arroz, fala no telefone, balança o nenê com o pé e ainda fala com o filho ali. Ela tem uma habilidade para fazer 3, 4 coisas simultaneamente. Olha no canto do olho o que está acontecendo aqui. É impressionante, irmão. Pode se perceber. Tem muita habilidade. Mas o que o autor está dizendo aqui, não é que você tem que ter essas habilidades de olhar no canto do olho, não. O que o autor está querendo dizer aqui, é você focar em Jesus.
cai. Tá bem. Já aconteceu isso já? Não? Pode acontecer. É muita coisa, mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, impressionante. É impressionante. Queridos, quando você tira o olho daquilo que lhe foi proposto, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Qual foi a proposta para a mulher de Ló? Você sai dessa cidade e não olhe para trás. Foque, vá olhando para frente, não olhe para trás. Esta era a proposta da mulher para aquela família. O anjo os tirou da cidade. Saia, porque eu acho que o anjo já estava vendo as pedras descendo. Puxou pela mão de saia. Quando pegou o caminho das colinas, dizendo, olha, você vai passar por essas montanhas, curva, faça a curva e vai embora. Mulher de Ló, irmão. Quando, quem sabe, ela falou assim, sabe uma coisa? Se eu fizer a curva nessa montanha aqui, nunca mais eu vou ver a minha cidade. Ela olhou o marido, as filhas, e o anjo disse, não olhe para trás. A condição era fugir e não olhar. Ela disse, não aguentou, irmão. Disse, uma olhadinha só não vai custar nada. Não tem nenhum problema. Minhas coisas, minha casa. Só quero ver se está tudo certo. Se não aconteceu nada ainda. Se não acontecer nada, um dia eu volto. Da forma que ela olhou, ficou. Queridos, isto para nós é um grande exemplo. Uma vez que você começou a sua carreira, uma vez que você deu o passo significativo em direção à linha de chegada, por que olhar para trás? Primeiro que o corredor, irmãos, quando ele tira o olho da onde ele está, da linha de chegada, ele perde o equilíbrio. Ele perde a noção. Ele vai perder a intensidade da força da sua corrida. Queridos, uma vez que vocês abraçaram a Cristo, não olhe mais para trás. Você vai ter um descompasso na sua vida. Você vai desacelerar. E aqui Jesus também falou a respeito desta mulher. Você não deve olhar para trás. Jesus é o grande exemplo e disse, considerai também aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Esse considerai aqui no original, irmão, como dizer, faça uma avaliação a respeito dele. Se foi fácil para ele. Ele é o autor da fé. Faça uma avaliação. Ele como homem, como que ele se portou aqui? Como ele se conduziu aqui no meio dos homens? Lembrando aos irmãos que para Jesus não foi nada simples. Sabe por quê? Porque desde a sua chegada aqui no mundo, como homem, queriam acabar com ele. É isso que ele estava querendo dizer aqui. Considerai. Faça uma avaliação. O que foi que ele suportou desde a sua chegada aqui na terra? Como Deus teve que fugir para o Egito, porque os queriam matar. Trabalhou duramente, como um homem. E a proposta que ele recebeu do Pai foi esta: você vai, só que você vai ter que suportar afrontas, perseguições, embates, contradições dos pecadores, insultos, tapinha nas costas, eu sou seu amigo, mas na verdade não é amigo nada. Tudo isso ele teve que suportar. Mentiras, calúnias,
passou por um julgamento daquele mais baixo, cheio de testemunhas falsas, homens arrogantes, não vejo crime, mas trocado por um salteador. Na última hora foi trocado, apresentaram um salteador, dizendo, não queremos ele, queremos você. Tudo isso ele suportou, como homem. Sabe por quê? Porque ele, pela fé, ele tinha uma proposta do Pai. Amém? Pela fé, ele tinha uma proposta do Pai. Se você vencer, você vai ser recebido aqui com muitas honras. O seu nome será elevado. E você vai ser o autor da fé. Por isso que o comentarista fala que ele é o autor. E ele é o consumador da fé. Queridos, quando ele traz como exemplo de Jesus, eu penso que ele fecha, irmão. Não tinha um exemplo maior para mostrar para aqueles cristãos que se eles olhassem para Jesus como autor e consumador da fé, e ele dizendo pelo gozo que lhe estava proposto. Ou seja, quando ele finalizasse esse trabalho, ele ia ter a recompensa. Queridos, vale a pena nós nos esforçarmos. Vale a pena você lutar contra as marés da vida, contra os confrontamentos da vida, os dissabores da vida, contra os confrontamentos que chegam de todos os lados. Sabe por quê? Porque existe uma proposta para nós também de um gozo, de uma nova cidade, um novo tempo para as nossas vidas. E isto é de suma importância para nós. Querido, infelizmente o nosso horário se foi. Nós temos aqui vários pontos a abordar, mas vocês precisam pensar numa coisa. Algumas pessoas passaram por aqui e desanimaram, mas você não pode fazer parte desse contingente. Você não pode desfocar. Trouxe o exemplo aqui da igreja do Apocalipse, capítulo 3, 17, que ela desfocou. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja, ela perdeu a carreira. Ela saiu fora. Ela desfocou. Começou a dar valor mais nas coisas desta vida. E quando o crente passa a dar ênfase e dar valor nas coisas desta vida, Jesus passa a dizer, vocês estão pensando errado. A atitude que vocês têm tomado, vocês perderam o foco. Queridos, que o nosso foco esteja lá em cima. Amém? Os nossos pés aqui embaixo, mas a nossa cabeça está lá em cima. Essa semana eu vi no jornal dizendo assim, pés no chão, mas a cabeça nas nuvens. Isso aí é para o mundo, viu, irmão? A nossa cabeça não pode estar nas nuvens. Nubente. A nossa cabeça tem que estar lá em cima. Pensar nas coisas de cima. Olhe para Jesus. É o autor. Veja o que ele fez. Veja o que ele suportou. Porque ele sabia do gozo que lhe foi proposto. Então, como estímulo nesta manhã, que nós possamos ter as nossas mentes, a nossa vida ligada nele. Vamos valorizar, irmão, cada momento. Faça de uma coisa, irmãos. Faça dos problemas a energia, o combustível para a sua caminhada.